Todo mundo com essa pregação que o pastor está fazendo aqui deve de ficar preocupado, mas pastor, como sobe? Por foguete? Pela NASA? Vai botar um rojão atrás e vai botar fogo? Vamos entender que esse acontecimento é um acontecimento especial para gente especial. O segundo estágio da colheita, que é o recolhimento dos salvos, tá? A escatologia nos ensina que ela se reveste de uma profunda significação com a nossa restauração espiritual. O mesmo poder que trouxe Cristo dos mortos é o mesmo poder que opera naqueles que são de Cristo para uma nova vida, como segue Colossenses 2,12. Uma vida nova que os crentes experimentaram nele, como segue Romanos 6,4, Efésios 2,5 e 6. Uma nova ordem de existência. Olha como a igreja é chamada: nova ordem de existência, feita de convertidos, que é preparatória e preliminar, que será descoberta somente na vinda de Jesus. Lucas 21:36. A igreja entendeu? Tem muita gente que fala que vai subir, que é convertido, é de Jesus, mas nós só vamos saber se é quando Jesus vier. Quando Cristo ressurgiu, os crentes, representados por Ele na sua morte e ressurreição, deu início a uma vida livre do pecado. A partir de então passou a viver com Deus em liberdade e glória, como segue Romanos 6, verso 9 ao 11. Por estar unido a Cristo, considerando morto para o pecado, vivendo uma nova vida em comunhão com o seu Senhor ressurreto, como Paulo doutrina também, em Romanos 6, versos 5 e 6, 12 e 14. Quem vai subir? Eu, pastor, presbítero, obreiro. Segundo a colheita escatológica do Evangelho, só sobe quem está conservado na alma, no espírito, no corpo, como prediz o Evangelho. Como Paulo trata em 1 Timóteo 5:23 e 2 Pedro 3:14, o arrebatamento da igreja é feito de pessoas que são convertidas. Não sobe porcaria, fala. Não sobe lixo. Posso falar de uma coisa aqui séria? O arrebatamento é uma realidade, né? Nós cantamos aqui hoje. E a realidade do arrebatamento para alguns aí é o seguinte: é automático. Não precisa trabalhar, se preocupar, não precisa se dedicar. Para que um DVD sobre isso? Eu já sou salvo, é só descansar. Jesus aparece, suga. Filho, a ordem é que só sobe quem está preparado espiritualmente e moralmente para assumir essa condição eterna. Lixo, porcaria e contradição não é aceita na escatologia. Na experiência do arrebatamento, não vão estar dentro dessa igreja que vai subir. Você tem que falar isso para eles. Tendo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Quem testifica diz amém. A Paula é idiota de estar falando isso? Não, ele usou todas as parábolas que eu te dei aqui, que Jesus também deu, para refletir sobre esse assunto, que a vinda de Cristo é um fato, e o arrebatamento da igreja é um trabalho que começa aqui, agora, na nossa vida. Não tem purgatório, é agora. Eu quero subir, como? Balangando o beiço, achando porque você é assembleano, você vai subir? Achando que a barra da calça do pastor vai te servir de impulso? Vai comprar um trampolim, um foguete. Deus só recolhe quem é convertido, irmãos. Deus só vai recolher quem tem ordem, quem tem testemunho. O arrebatamento só é permitido ser vivido pela nova ordem que Jesus formou na terra, que diferencia de Adão, de Eva e de qualquer outra coisa depois disso. Outra coisa importante: a ressurreição de Jesus num corpo glorioso, imortal, poderoso e espiritual garante ao crente uma ressurreição futura, na qual terá um corpo semelhante
ao do seu Salvador. Romanos 6,5, 1 Coríntios 15:47, Filipenses 3:21, 1 João 3:2, ok? A imortalidade, a incorruptibilidade, a vida eterna, a consciência da vida eterna, sendo vivida por aqueles que são convertidos. A promessa é muito grande. Agora eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos que estão aqui nos escutando, né? E os deixados para trás? Se aplica a você? Quem é o deixado para trás? O lixo, a porcaria, o que não pode subir. Fala para o teu irmão, você vai ficar? Se você ficar, quando Jesus voltar, você não subir, ok? Segundo o Evangelho, você não presta para ir. Fala. Você é lixo. Para Jesus, tua obra não vingou. É isso que o pastor eu quero falar, porque você é lindo. Imagina que eu vou dizer que você é lixo, né? Mas para o Evangelho todos nós somos se nós não subirmos. Gozado, né? Biluquitinho, dendezinho, biluzinho da mamãe, né? Todo mundo dá tratamento assim com todo mundo aqui. Uma hora que Jesus rasgar o céu, a igreja subir, quem ficar assim, ó, ou então, Deus vai aparecer do céu e vai dizer para ele: calma, eu venho te buscar. Ou então que nem o filme Hollywood, vamos lutar com o anticristo, vamos vencer o mal, vamos dar baixa nos poderes. Como uma irmã outro dia chegou para mim, muito tempo atrás já, amém, essa daí já está fora, já mandei ela embora para casa. Pastor, Deus me deu uma revelação, eu esperando por uma coisa bonita, linda, maravilhosa. Qual revelação, irmã? Eu sonhei que eu ficava para a tribulação, porque Deus tinha um plano comigo para pregar para os homens. Com você, comigo não, porque só fica lixo, filha. Então Jesus está querendo dizer para você que espiritualmente você está um lixo, vai se consertar. Amém, cenáculo? Uma coisa importante acerca da ressurreição do corpo natural, que o pastor eu quero dizer aos amados irmãos, amém, hoje, aqui para você. A natureza do corpo ressurreto, né, que transcende a experiência presente, 1 Coríntios 15, verso 35 ao verso 57, as ideias essenciais são de que esse corpo será verdadeiro. Versículo 36 e 37, Paulo trata o corpo ressurreto, quem vai subir, tendo um corpo natural. Versículo 50, sem pecado, sem corrupção, cheio de glória e poder, como segue versículo 42 e 43, de 1 Coríntios 15 também. O corpo ressuscitado não pertence a uma ordem inteiramente diferente da existência. Será o mesmo corpo presente, porém redimido, como segue Romanos 8, 23. Quando a mortalidade for tragada pela vida, 2 Coríntios 5, 4. Os crentes que estiverem vivos, por ocasião do retorno de Cristo, serão transformados sem passarem pela morte, como segue 1 Coríntios 15, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses 4, 17. Então quem subir vai ter um corpo verdadeiro, natural, sem corrupção, cheio de glória e poder, imortal. A pergunta é o seguinte: Paulo foi tratar com os gregos sobre esta questão. Ora, por quê? Porque é dado científico, meus amados irmãos, que quando o homem morre, quando o homem está deitado na sepultura, igreja, é mais do que fato de que há uma destruição radical do corpo material, inclusive das estruturas ósseas do corpo. Já fizeram até essa pergunta para mim: pastor, quem morre, os irmãos que já morreram, não tem mais corpo, então em fase de decomposição e só tem osso. Como é que vai ser isso? O arrebatamento da igreja vai ser como nos filmes, né? Vai ser como aquele Michael Jackson fez no vídeo Thriller, os caras saindo que nem zumbi. Como é que vai ser esse esquema?
Paulo foi tratar em Atos 17:32, que a ressurreição corporal no Evangelho para o crente fiel, irmãos, vai ser reorganizado com ideia absoluta, antes dele sair, não para o encontro dos homens, para o encontro do Senhor, todo o seu corpo já estará reorganizado. E os gregos riram dele, chacotearam ele. Mas o que é tão radical que não possa ser superado por Deus? Você tem dúvida de que Deus é poderoso para pegar os ossos, como fez Ezequiel no vale de ossos, dar carne, dar tudo que se perdeu pela decomposição material, e antes dele subir lindo e maravilhoso, até melhor do que ele era, né? Até melhor do que ele era. Não vai subir vesgo, não vai subir orelhudo que nem eu, né? Sobe sem defeito. E quando chegar lá, segundo a palavra de Deus, além do padrão molecular que ele vai ter reorganizado na vida dele, além dele poder experimentar, sair de uma sepultura com tudo que ele tinha antes, a palavra de Deus fala que a natureza do corpo que ele vai receber na ressurreição, que o Senhor dará a ele no arrebatamento, é igual do seu Senhor. Diga, é igual do meu Senhor. Um corpo igual ao dele. Jesus, ele trata em Marcos 12:25, irmãos, que o corpo do salvo na vida eterna não vai ter função sexual, vai viver como os anjos. Então quem gosta muito disso, já vai se acostumando, porque lá você não vai ter impulsos de taradice. Todo mundo vai ser liberto disso, ninguém vai pensar naquela coisa. Todo mundo vai ser anjo, não vai ser nem macho nem fêmea, não vai ter time de futebol. Nosso Senhor tratou sobre a natureza desse corpo que a igreja vai usufruir, que ela vai experimentar no arrebatamento. Além de quem morreu subir novo, além de chegar no céu, receber um corpo imortal e sem corrupção, vai receber um corpo igual do Senhor, reconhecido como dele, provando ter carne e osso, que também se alimenta. Quando nosso Senhor ressurreto apareceu para a igreja, ele apareceu num corpo natural. Num outro sentido, em Mateus 28:9, ele foi imediatamente reconhecido. Em Lucas 24:39, afirmou ter carne e osso. E você sabe da pior? Da melhor, aliás, né? Se reuniram todos eles, se alimentaram com ele, em Lucas 24:41-43. Isso pode indicar que quando ressuscitarmos, eu digo ao crente fiel, vamos ser semelhantes a ele. Aquele que é paralítico vai ganhar a perna, aquele que é cego vai ganhar a visão. Não vai haver defeito nesse corpo quando entrarmos lá, e nem pecado e nem corrupção. Por isso meu Senhor disse, não tema aquele que mata o teu corpo, mas tema aquele que pode fazer a tua alma perecer no fogo do inferno. Zela pela alma, não pelo corpo. Disciplina aquilo que te faz cair. Parte o pedaço do teu corpo que te faz cair, e obviamente não no sentido literal, mas espiritual, da disciplina, da doutrina. É melhor você ter um corpo defeituoso, mas a alma salva, do que ter um corpo todo perfeito e ser queimado no fogo do inferno. Que é muito importante dizer isso para essa era, aonde põe líquido aqui, líquido aqui, líquido aqui, líquido aqui, costura em todo lugar, para ficar Hollywood. Nosso Senhor diz que a beleza tem que ser da alma, pois é ela que prevalecerá no último dia. Porque um corpo, todos aqui vão ter, até esse aí, melhor do que esse que você usa agora. Dá uma salva de palmas para Jesus. Todos atentos aí. O arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, também é desvencilhada com implicações. Eu citei alguma delas aqui. Exige preparo espiritual de quem quer subir. E não é fácil subir.
Todos ouviram aqui biblicamente, doutrinariamente, se fundamentam no Evangelho, que é um acontecimento especial com pessoas especiais, porque são pessoas que amaram, respeitaram, obedeceram, viveram Jesus. Isso não vai ser vivido por qualquer um. Então a ressurreição, o arrebatamento da igreja tem muitas implicações. Exige amor, cenáculo. Exige sacrifício, dádiva. Não é brincadeira, como muitos estão tratando. O ponto a ser frisado é que o cristianismo é um evangelho. Você tem ciência disso? Os dados estão contidos no evangelho. Não tem outra fonte. As boas novas acerca de como Deus enviou o seu Filho para ser nosso Salvador. Porém, se Cristo em realidade não ressuscitou para nós, então não temos certeza de que a salvação foi concretizada, e volta a dizer, como Romanos 10, 9, 1 Coríntios 15, verso 14, verso 17. A realidade da ressurreição de Cristo se reveste em nós, assim de profunda significação. A ressurreição de crentes é igualmente importante. Para Paulo, se os mortos não ressuscitam, então podemos adotar o lema: comemos, bebamos, porque amanhã morreremos, como segue 1 Coríntios 15, 32. Os crentes não são pessoas comuns para tornar esta vida o seu tudo. Sua esperança jaz em uma outra coisa e maior coisa, como segue em 1 Coríntios 16, 19. O que lhes fornece perspectiva e profundeza de vida eterna. A ressurreição implica que os crentes não sejam pessoas comuns. O que você entende por isso? Nós não vamos ser comuns servindo Jesus. Já somos anormais a partir do momento em que o nosso propósito for subir, alcançar o invisível, o que não está provado pelo mundo, pelos incrédulos, porque diz Paulo que as coisas de Deus são incompreensíveis para os homens naturais, porque elas só podem ser discernidas quando Deus concede discernimento. Por a sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo. Nós nunca vamos ser comuns falando das coisas celestiais, nunca seremos comuns fazendo a opção da alma. Quando um crente usa o evangelho para comer, beber e depois amanhã morrer, é porque ele não se converteu. O evangelho não é uma questão social. O evangelho não é uma questão econômica, irmãos. O evangelho não foi traçado para dar às pessoas condição de vida na terra. Mas a doutrina, para ele se apropriar espiritualmente e estar digno diante do seu Senhor para escapar de todas as coisas horríveis que vão acontecer com essa terra. E você precisa estar consciente que a partir do momento que o evangelho for usado, utilizado para uso material, para uso carnal, para uso físico, por mais que sejam também importantes para a igreja, mas não pode ser o nosso foco, a nossa primícia, o nosso propósito, a nossa perspectiva, a nossa profundeza de vida, pois a vida que buscamos está acima dessa, a pátria que buscamos está acima dessa. O lugar que queremos não é esse daqui. O lugar para onde o nosso Senhor foi não é este daqui. Você crê nisso? Quando Cristo ressuscitou, os crentes representados por Ele em sua morte e ressurreição foram ressuscitados, avivados com Ele, como Colossenses 3:1 diz. Sua morte significou o fim da morte do pecado. Ao ressuscitar, deu início a uma vida livre da morte, da condenação sobre todos os crentes. A partir de então, o viver, que é o que deveria estar acontecendo com você, a partir de então, o viver com Deus era a liberdade para todos os crentes, que por estarem unidos com Cristo, estavam mortos para o pecado, e mortificando o pecado, vivos para uma nova criação, em comunhão com o seu Senhor Jesus Cristo, ressurreto agora,
como segue Romanos 6:5 e versículo 6, Romanos 6, verso 12 e verso 14 também, e Colossenses 3, versículo 5. A ressurreição de Jesus num corpo glorioso, imortal, poderoso e espiritual garante ao crente sua ressurreição futura, no qual terá um corpo semelhante ao do seu mestre. A ressurreição de Cristo se reveste em nós. Sua morte, sua ressurreição se revestem em nós. Morte sem ressurreição é obra incompleta. Se Jesus não ressurgiu, a salvação não está completa. Se nós não ressurgimos para uma nova vida com Ele, aqui, agora, a salvação não está completa em você também. A ressurreição de Cristo incorpora a vida da igreja, incorpora a vida dos crentes, pois na semelhança com Ele morremos para o pecado, e na semelhança na sua ressurreição, levantamos uma nova vida com Ele, uma nova pessoa. Quem não viveu essa experiência de regeneração, de transformação, não pode dizer que é salvo, não pode dizer que está completo, não pode dizer que vai subir. A igreja arrebatada é uma igreja feita de primícias, de experiências com a fé vividas aqui, que atingem tanto a conversão, como a produção do Evangelho na tua vida. Assuma essa responsabilidade. O Evangelho não foi feito para fazer você olhar para a terra, foi feito para você olhar para o alto. Quem busca Jesus para comer, beber, vestir e morrer, conhecido, respeitado, não é crente, não serve a Jesus, não conhece nada da Bíblia então. Porque o bem-aventurado é aquele que vai ser aceito no céu, mesmo pobre, cego, paralítico. Se tiver salvo, redimido, liberto, convertido, é como um bandido à direita do Senhor. Esse é o bem-aventurado. Esse é o nível que nós queremos aqui atingir, o escalão. É essa pirâmide que nós queremos estar aí. Então eu não posso ser maçom. Quando a ressurreição de Cristo está ligada como ato central, mediante o qual fomos salvos. A salvação não é alguma coisa que tenha parte em defender aquilo que o indivíduo possui na terra, olha só, nem do que pode ser capaz de fazer ao seu próprio favor, olha só, nem do que qualquer outro ser humano pode lhe dar em troca de algum favor, mas particularmente na de Deus ao Pai. Me perdoem aqui, irmãos, mas particularmente na preparação para a vinda de Cristo, por causa daquilo que Deus fez por intermédio do seu Filho, o crente ousa esperar por bênçãos futuras, eternas, atualmente invisíveis. Doutrina Paulo em 2 Coríntios 1:10. Paulo expressa o seu desejo de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição em Filipenses 3:10, exortando os crentes de Colossos a buscar as coisas que são do alto e não aquelas que são da terra, como segue Colossenses 3:1. Quem testifica diz amém. Em outras palavras, Paulo completa o poder que trouxe Cristo de volta à vida dentre os mortos, como sendo o poder que opera naqueles que são de Cristo. A ressurreição é algo que tem procedimento e padrão. O desejo de conhecer Jesus, buscar as coisas que são do alto, é procedimento padrão para todo mundo que quer subir. Então vamos acordar esse povão que está preocupado aí em estabelecer um evangelho cujas as regras estão dedicadas à intelectualidade, ao nível econômico que ele exerce. Vamos alertar esse pessoal de que não é evangelho, irmãos. Vamos alertar esse povo que está sendo iludido pelas teologias da prosperidade, cenáculo.
que estão sendo envolvidos com a religião de Moisés, a conquista da terra, a conquista de um estado próprio, entendeu? O alto índice elevado do materialismo, do poder econômico que está sendo implementado na visão cristã atual. Vamos avisar, alertar este povo de que isso não é evangelho. O evangelho não prepara o indivíduo para dar à sociedade o indivíduo. O evangelho prepara o indivíduo para apresentá-lo diante do seu Senhor no céu. Nós não estamos trabalhando aqui homens para colocá-los diante da sociedade como um pingente do sistema e do Estado. Nós trabalhamos pessoas aqui na educação e na oração, na santificação e na intercessão, para apresentá-los diante do Senhor, sem corrupção, quando Ele voltar. A igreja de Jesus arrebatada é uma igreja que ama as almas, ela tem paixão pelas almas, ela pede a conversão das almas, ela clama pelas almas. O pai e a mãe que ora pelo seu filho, pela sua casa, pela sua família, este daí, ele ora pela salvação da alma. Ele não pede um filho rico, ele não pede uma filha rica, ela pede uma família convertida. Você não? O arrebatamento tem implicações, a ressurreição final tem implicações. Paulo diz a Filipenses: falo com lágrima daqueles que são inimigos de Cristo e da cruz dele, pois o seu Deus é o ventre, a sua glória é a corrupção, o seu fim é a perdição. Mas a nossa pátria está no céu. De onde está o nosso Senhor? E para onde nós iremos? Você não tem essa fé? Você não tem esse ânimo? Você não tem essa alegria? Você não tem essa vontade? Então a salvação não está concluída em você. Você pode dizer que você aceitou Jesus, você pode dizer que você morreu para alguns pecados capitais, desativou algumas partes erradas que você vivia antes, que você praticava antes, mas não é o suficiente. A ressurreição de um novo ser para uma ressurreição definitiva é complexa, sabe por quê? Porque ela atinge os nossos propósitos da vida. Ela muda a nossa forma de ver as coisas. Ela pede uma reforma completa de como nós fazemos as coisas e preparamos o nosso futuro. De onde viemos e para onde iremos, não é essa a expressão que muitos intelectuais usam? O crente sabe da onde ele veio, da onde saiu e para onde ele vai. Como pode uma igreja ser arrebatada se ela só ora por coisas materiais? Como pode uma igreja estar envolvida com as coisas que estão acontecendo e se cumprindo no Apocalipse de Jesus, se elas só pensam nas coisas terrenas? É algo para você poder fazer a tua cabeça pensar. Jesus, ele usa, pelas suas escrituras, no seu evangelho, algumas referências, mostrando Cristo como noivo celestial, como segue em Mateus 9,15, Mateus 25, verso 1 ao verso 12, Marcos 2,19, Lucas 5, versículo 34 e 35, e João Batista, como sendo padrinho desse casamento, em Marcos 9, 39, a igreja como a noiva, e Jesus como o noivo, e João Batista como o padrinho do casamento. A preocupação do nosso Senhor em usar essa ilustração, uma metáfora, para preparar o caminho para alusões neotestamentárias sobre a igreja, como a noiva dele, especialmente pelas epístolas também dos seus pregadores. 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 25 e 27, e Apocalipse 19, verso 7, verso 21, Apocalipse 9, verso 7, Apocalipse 21, verso 2, e Apocalipse 22, verso 17. O uso do termo metafórico noiva de Cristo é para se referir à igreja,
tendo Cristo como seu eterno esposo, é para mostrar o quanto Deus valoriza os traços do casamento judaico, desenvolvido através dos séculos, pelo período bíblico, para comunicar a relação entre Jesus e a sua igreja. Quem testifica diz amém. Uma marca por apresentações seguidas, desde a escolha da noiva, o seu preço, a sua preparação para a cerimônia do casamento. Estas condições específicas podem nos levar a uma visão de fé com a igreja do Cristo fiel, cujo noivo poderá levá-la para a sua casa, porque está apropriada, é virgem, para ser unicamente dele, do seu esposo, como a deslealdade ou natureza licenciosa poderia reprová-la, anulando o casamento, porque para ele ela é adúltera. A metáfora quer dizer o seguinte: a salvação tem um pedido de casamento, a salvação tem o preço da noiva, a salvação diz que o noivo exige para que a noiva se amadureça, como segue 1 Coríntios 6, 20, Efésios 5, 25 ao 27, Mateus 9, 14 ao 17. A salvação pede preparativos para o casamento, como segue Efésios 4, 22 ao 25. A salvação de Jesus pede um dia para o casamento, como segue Mateus 25, 1. A salvação pede a escolha de uma esposa certa, como segue 2 Coríntios 11, 2. A salvação de Cristo pede uma verdadeira cerimônia de casamento, como segue 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, João 14, 3. A salvação pede para que aqueles que forem convidados participem como se estivessem preparados para este acontecimento, como segue Mateus 22, 1 ao 14 e Apocalipse 19, verso 7 ao verso 8. Olha a preocupação de Jesus, de querer usar esse pensamento, essa comparação, para trazer o fiel à igreja, a responsabilidade do processo em que ele vai precisar viver, desde o chamado, do desenvolvimento do crente que ele vai ser, da preparação espiritual dele para o encontro de Jesus, como também na condição em que ele vai se apresentar. Jesus pede uma esposa fiel, virgem, imaculada, irrepreensível para ele. Jesus pede uma igreja dele. Eu costumo ouvir das pessoas o seguinte, irmãos: todo mundo peca, todo mundo erra, não existe igreja perfeita. Ok, mas vai servir de justificativa para você? Para mim? O modelo do que eu tenho que ser e da igreja que eu tenho que trabalhar para ter, não parte de ninguém ou de nenhuma instituição. Jesus pede uma igreja fiel, virgem, preparada para o encontro dele. Ele quer uma virgem para ele. Sabe que é virgem? Que não foi de nenhum outro evangelho, de nenhum outro Jesus, que não foi de nenhuma outra coisa senão dele. Nasceu nele, cresceu com ele, se desenvolveu por ele e vai viver eternamente com ele. Para quebrar essa visão estadista, política, para quebrar de vez essa visão torpe, míope, de que a igreja está na terra para satisfazer caprichos humanos, satisfazer idealismo humano, pensamentos contemporâneos, mudanças, época moderna. Jesus quer uma igreja dele, do gosto dele, com a cara dele, com tudo que ele pede. Para isso ele pregou, para isso ele elucidou, para isso ele falou, expressou preocupação, usou de ilustrações, fez questão.
Para todo mundo chegar aqui, balangar o berço e achar que essa igreja aqui tem que ter tua cara, filho. A igreja do jovem, a igreja do velho, a igreja dos casais, a igreja da família. Toma vergonha na cara, rapaz. A igreja de Jesus é para Ele. Pode botar essas igrejas no lixo, porque elas seguem outro padrão, elas seguem outra vocação, não esta, não esta. Quebrei meu zóio. Cuidado que eu te pego, hein? Até meu óculos sente a alegria. Eu estou muito feliz, meus irmãos, de poder estar falando isso hoje aqui. Estou muito feliz. Espero em Cristo, espero no meu Senhor, que as pessoas que entrem no Cenáculo da Fé, daqui a alguns anos, sentem o impacto, sentem a diferença. Se quer pensar que somos tradicionais, pense. Que somos fundamentalistas, pense. Conservadores, pense. Radicais, pense, porque o meu Senhor é. A igreja foi lá atrás. Você é frouxo. Está de calça riada, filho. Por sistema. Para as pressões. Nós não estamos aqui para balangar beijo. É difícil, é. A trajetória da fé é um desafio, é. Mas quem disse que vai entrar qualquer coisa no céu? Jesus é para quem ama. Uma igreja hoje é raridade. Nós estamos vivendo o tempo da escassez. Você sabe disso. Isso tem que fazer com que você compreenda, irmão, que quando você entrar dentro de uma igreja fiel, não vai ter uma palavra preparada a teu gosto, ao meu gosto. Estaremos ali para ouvir coisas que nos contrariam, coisas que nos desafiam, coisas que nos abatem, mas é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Traz tristeza, mas também dá arrependimento. E aonde tem arrependimento tem salvação. Jesus requer uma esposa sem mancha, uma noiva fiel, porque para Ele qualquer quebra desse procedimento é adúltero, é adultério, é adúltera e não serve para Ele.